Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte do programa Jogo Aberto, tá bom? Onde a Renata Fã, Cicinho, Edu, Dracena, Ronaldo, entre outros ali, vão estar comentando a respeito do Mengão, tá bom? Vão estar trazendo as últimas informações a respeito do Flamengo. E tem informação aí de que o Flamengo pode estar negociando com o jogador da seleção brasileira, tá bom? Tudo isso você vai estar vendo aqui nesse vídeo. Mas antes, peço que por favor se inscreva no canal, você vai estar me ajudando bastante. Também não se esqueçam de deixar o seu like e ativar o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos ver o que acontece nesse jogo de volta. Agora, vamos relembrar o Brasileirão. Final de semana tem a 13ª rodada da Série A. Começa amanhã, 18h30, tem um jogo emblemático, Botafogo e Inter, tem tabela e tem raio-x do que está acontecendo até agora. Atlético Mineiro, 12º e Flamengo, vice, encerram a rodada. O rubro-negro está invicto a 6 jogos. E uma equipa como o Flamengo não tem tempo. Tem que ser, o treinador tem que chegar e fazer acontecer. Cada time tem uma missão. A decisão do dono do apito é: essa rodada vai valer a pena. E o Zenit acenou com a venda de Luiz Henrique para o Flamengo antes da Copa do Mundo. O clube russo fez chegar aos ouvidos do Flamengo a informação de que topa abrir mão do atleta por 40 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 237 milhões de reais. Com a lembrança de que o Zenit havia comprado o Luiz Henrique na temporada passada do Botafogo por 33 milhões de euros. Temporada atual do Luiz Henrique, 27 jogos, 2 gols e 3 assistências. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Flamengo: vale a pena investir toda essa bolada num atleta de 25 anos de idade com enorme potencial e que vai disputar a Copa do Mundo? Possivelmente, inclusive, como titular, especialmente depois da lesão do Estevão. Talvez para o Flamengo, se houver um interesse de fato em levar essa história adiante, talvez seja mais negócio comprá-lo antes da Copa. Se o Luiz Henrique vai bem no Mundial vestindo a camisa da seleção, é natural que ele chame a atenção de outros clubes do mundo e tenha um valor bem superior aos 40 milhões de euros. Desde que foi contratado pelo Zenit na temporada passada, o ponta disputou 41 jogos com 4 gols e 5 assistências. Já uso o espaço para comentário e registro. O Luiz Henrique vale 40 milhões? Você, na condição de dirigente do Flamengo, levaria essa história adiante ou esqueceria? Estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? Jogos aí muito bem realizados pelos jogadores, foram muito bem em campo, diante do Bahia, também diante do Vitória, 2 conquistas importantes. Agora o Flamengo tem metas traçadas e estabelecidas em conjunto, diretoria, comissão técnica. Se reuniram e traçaram o planejamento, as metas até a parada para a Copa do Mundo no dia 31 de maio. Até esse dia, 31 de maio, que quando para tudo para a Copa do Mundo, para as seleções se prepararem, o Flamengo terá 11 jogos pela frente. Nessa ordem, tá? Atlético Mineiro, pelo Brasileirão fora de casa, Estudiantes pela Libertadores fora de casa, Vasco pelo Brasileirão no Maracanã, Flamengo mandante, Independente Medellín, Libertadores fora de casa, Grêmio, Brasileirão fora de casa, Vitória, Copa do Brasil fora de casa, Atlético Paranaense pelo Brasileirão fora de casa, depois Estudiantes, Libertadores em casa, Palmeiras, confronto direto no Campeonato Brasileiro em casa, Cusco pela Libertadores em casa, e aí no dia 31 de maio, Coritiba pelo Brasileirão também em casa. Ou seja, nesses 11 jogos, o Flamengo deseja fazer o seguinte até o dia 31 de maio. Ficar em primeiro colocado na tabela do Brasileirão. Hoje o Palmeiras é o líder, mas o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. E o Palmeiras está na frente com 6 pontos de vantagem. O Flamengo deseja terminar na liderança do Grupo A da Libertadores, o que é muito possível. E o próximo jogo contra o Estudiantes na Argentina é crucial para essa meta. E, obviamente, o Flamengo deseja passar à 8ª de final da Copa do Brasil. E o Flamengo passando para a próxima fase da Copa do Brasil, além de receber os 2 milhões de reais já
por essa fase que o Flamengo está disputando, recebe mais 3 milhões por chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Então o Flamengo está pensando no ganho técnico e também no ganho financeiro. Então, pessoal, nesses 11 jogos, o que o Leonardo Jardim quer, pretende e vai fazer? Vai girar bastante o elenco. Não adianta você, torcedor rubro-negro, achar que o Varela vai jogar todas as partidas na lateral direita. Não adianta você, torcedor rubro-negro, achar que o Alexandre vai jogar todas as partidas na lateral esquerda. Até porque a convocação da seleção brasileira, gente, é no dia 18 de maio. Se põe no lugar dos jogadores. O cara convocado, 18 de maio. Depois do 18 de maio, o Flamengo tem Estudiantes pela Libertadores, Palmeiras, Brasileirão, Cusco, Libertadores e Curitiba, Brasileirão. São 4 jogos. Imagina a cabeça do jogador nesses 4 jogos. Alexandre, Lucas Paquetá. Eu acho que esses dois... Danilo, ainda tem Danilo. Esses 3 do Flamengo devem estar na lista do Carlo Ancelotti. O Danilo já está garantido. O Ancelotti já cravou. Alexandre, a gente sabe que está muito bem encaminhado. E o Lucas Paquetá, há quem duvide da convocação. Eu não duvido. Para mim, o Lucas Paquetá estará na lista. Inclusive, hoje foi até debate lá no programa do SBT que eu participo, porque eu falei, o torcedor do Flamengo, ele não quer nenhum jogador convocado para a seleção brasileira, não. A Fernanda Maia e o Caião, que estão lá no programa comigo, já pensam um pouco diferente. Acham que a grande maioria quer. Eu acho que a grande maioria não quer. Então, assim, conversando com essa pessoa do Flamengo, esse dirigente falou, Vene, eu concordo com você, por mim não vai também não. Só que, tem o lado do jogador, obviamente, mas se eu pudesse escolher, e vamos lá, se põe no lugar do BAP, presidente do Flamengo, o cara investiu 42 milhões de euros para contratar Lucas Paquetá. Vocês acham que ele está pensando em ganho financeiro? Até porque ninguém vai chegar aqui e vai comprar o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros ou até mais. Não vai, ele está pensando em ganho técnico. E no ganho técnico, qual seria o ideal? O Lucas Paquetá não ir para a seleção. Ficar aqui fazendo uma pré-temporada, porque ele não vai ter pré-temporada, ele não vai ter férias se ele for para a Copa do Mundo, e ficar treinando com a equipe. Imagina, o Alexandre vai para a Copa, se machuca, volta lesionado. Lucas Paquetá vai para a Copa, se machuca, volta lesionado. Ou Pedro, como muita gente está pedindo, se machuca e volta lesionado. Gente, eu particularmente, como torcedor, Vene Luí, eu CPF, não quero nenhum jogador convocado. O Arrascaeta, vou torcer para o Uruguai cair logo, para o Arrascaeta voltar logo para o Flamengo. E é isso. Agora, Vene Casagrande, acho que o Lucas Paquetá tem que ser chamado, está jogando muita bola pensando no bem da seleção brasileira. Ponto. É isso, é o que eu penso, tá? Então esse é o planejamento e as metas estabelecidas pela diretoria junto com a comissão técnica. Falando agora de mercado da bola, o GE soltou, Flamengo sonda atacante Viveiros, mas Atlético Paranaense faz jogo duro e recusa ofertas de 90 milhões de reais. O Flamengo realizou sondagens por Viveiros, mas o Furacão não pretende facilitar a saída e já recusou propostas superiores a 18 milhões de dólares. Com um contrato até 2028, o clube paranaense planeja renovar com o colombiano para valorizá-lo ainda mais diante do interesse de grandes equipes. Bom, vamos lá. Procurei o Flamengo tratou como cavada de empresário para poder valorizar o jogador, mas é um jogador interessante. 25 anos, colombiano, está jogando bem com a camisa do Atlético Paranaense. Vamos lá, em 2025, pelo Atlético Paranaense, 25 jogos, 10 gols, 3 assistências. Esse ano, em 14 jogos, 7 gols, 1 assistência. E ele está bem. Pelo menos os jogos que eu assisti do Furacão, de fato, ele foi bem. Agora, investir esse valor todo por um jogador aqui do futebol brasileiro, talvez não sou a favor não, tá? Até porque vendo o histórico dele aqui, nunca jogou na Europa, sempre futebol colombiano. Nunca jogou na Europa. Jogou uma partida pelo FK Sarajevo, que é da Ucrânia, se não me engano. Não, da Bósnia, desculpa. Então, assim, gente, não dá para dizer que jogou, né? Então, eu não investiria esse valor todo. E você, torcedor, o que você faria? Investiria? Quero a sua opinião. Tamo junto e... Dá uma olhadinha. Você acha, então, Red tá Bull, aí, então?
Então, eu acho difícil o jogo do Red Bull. O Flamengo sai 2 seguidas, Atlético Mineiro e Estudiantes, os argentinos, claro, pela Libertadores. Aí tem clássico contra o Vasco. Os adversários do Flamengo são mais difíceis na Libertadores, principalmente os 2 confrontos com os Estudiantes. O da Copa do Brasil. Acho que também. todos são, brasileiro e Copa do Brasil também. Deixa eu chegar lá. Tem o jogo no Barradão, que não é fácil. Então, em quantos quadradinhos você acha que o Flamengo pode perder? Não, a mesma pergunta e muita atenção Galo, porque são 6 jogos fora de casa. Guerra lá, mas os caras brigando. Mas aí quando é o Flamengo vira um negócio diferente clássico, lá. É jogo pra em Belo eles Horizonte. é diferente. A visão do torcedor do Galo é outra coisa. O Galo tá muito divididaço lá, acho... pedindo minutos depois do jogo. Eu vou te falar que são ele só... 6 jogos longe do Rio, hein? O Flamengo eu inverto, é só o Medellín que eu acho que ele não perde ponto, que ele pode não perder ponto. O restante tem chance dele perder ponto em todos. Você quer dizer que ele pode ganhar de todos, mas a chance é menor, é mais fácil ele perder. Eu vou nessa aqui, Galo sem chance. Você acha que ganha do Galo lá? Ganha. Estudiantes tem chance de perder ponto. O Vasco tem chance porque é clássico, só por isso. O Vasco que a oscila diferença, bastante, né? a diferença, mas tem um fator novo, que é o Renato Gaúcho agora está de férias na Sul-Americana, ele pode ficar bem sossegado, tá? O Medellín não é um jogo simples, mas o Flamengo vai ganhar o jogo. O Grêmio não tem a menor condição. Aí com o Vitória ele classifica, mas acho que não vai ser fácil. Lá, o Atlético Paranaense tem chance de perder ponto e só. O Estudiantes em casa é 3 pontos. Agora, pensa comigo o seguinte, né? Eu acho Minas, Argentina. Ó o aviãozinho. Não, todos são difíceis, sem exceção. Esses aí todos eu acho. Também acho que a tabela é muito pior para o Flamengo. Mas, Minas, Argentina. Volta para o Rio, Colômbia. Né? Desce para Porto Alegre, vai para o Barradão e vem a Curitiba. Não é fácil. Tem muita gente que acompanha o Flamengo. Claro, o time... encaixou, é uma sequência de vitórias gigante, mas que ressalta o detalhe de quase todas as partidas do Leonardo Jardim foram disputadas no Maracanã. Praticamente todas. Até Por isso que tem esse monte de avião aí. E agora aí é a fase complexa das viagens, os deslocamentos. Tem outra coisa, né? Se você não cuidar da Bahia para Curitiba, você pega uma gripe. Pode, ainda mais nessa época do ano, né? Muda tudo. Muda tudo. Tudo bem que o elenco é bem farto, mas é uma maratona muito puxada, bem mais que a do Palmeiras, na comparação dessa composição de tabela. E não custa lembrar só, gente, a gente está falando na prévia, né? Claro que o futebol pode mudar tudo. O Palmeiras perder ponto em todos os jogos e o Flamengo em nenhum. Mas eu, olhando as 2 tabelas, eu só vejo o Palmeiras perdendo ponto em um e o Flamengo podendo perder ponto em praticamente todos. Cara, é incrível. É muito diferente as 2 tabelas. E claro que isso, depois dessa reta, a gente vai ter a noção real. Sim. Incorpora ou tira possibilidade de título de alguma das equipes aí. Vamos seguir então para o Flamengo. Vamos ouvir o Leonardo Jardim falando um pouquinho deste trabalho após a... não é? Perdão. Então estava a comparação. Aí sim, porque estava ali Fala Flamengo, né? Vamos lá. Números então do Jardim com o Felipe Luiz nos 12 primeiros jogos. Dia desse eu estava por aqui no Bola Rolando com o Bernardo Ramos e a verdade é que já há um consenso de que a troca foi boa, hein? Muita gente acha que a troca, não o jeito que ela se deu, mas que a troca foi boa para o Flamengo. São 9 vitórias do Leonardo Jardim neste mesmo período, empatou 2 e perdeu 4. O Felipe Luiz perdia menos, mas ganhou menos também. Aproveitamento maior do Leonardo Jardim, com mais gols marcados, quase o mesmo número de gols sofridos. Vocês acham que essa visão de que a maneira com a qual se deu a troca não foi boa, mas o resultado é bom, é real? O que me chama a atenção são os 2 últimos quadrinhos ali. Finalizações por jogo, tá quase a mesma coisa, certo? Agora, as chances perdidas, as chances criadas, né? A vantagem do Felipe Luiz é maior. Por quê? Este Flamengo parece que não, mas é mais pragmático da frente para trás. O para trás-mente é mais pragmático. O Flamengo do Felipe Luiz era um time de bola no ataque, manutenção de posse e atacar defendendo. O que é isso? Atacar quando perde a posse de bola. Aí você pressiona o adversário. O Jardim não. O sistema defensivo dele é mais convencional, é mais tradicional. São modelos diferentes na minha visão.
quase engoliu o negócio aqui, ó. Era um negócio na caneca, envenenaram o negócio. Na minha também veio, tive que tirar com o dedo, cara. Como é que é isso? Quem teria envenenado? Os caras estão envenenando a gente, mano. Quem teria envenenado? Foi o âncora. Cara, eu acho que tem essa diferença que o Massini falou. Tem também um aspecto, além da sequência do Jardim, isso é importante, ter 12 jogos, quase todos no Maracanã, o que tem influência no desempenho. Viu, quando for analisar o São Paulo do Roger, também leva isso em consideração, que ele praticamente não jogou em casa. Isso nessas sequências faz o que vai inverter, né? Claro. Como a gente acaba de ver, serão 6 de 8 jogos fora do Rio. Exato. Vai ser eu acho que daqui a pouco a comparação vai ser mais justa, digamos. Mas eu acho que tem esses detalhes que já dá para perceber. Massini citou um tático. Eu acho que tem uma coisa menos posicional no time do Jardim, que eu gostava no Cruzeiro, que é uma coisa um pouco mais... O Cruzeiro dele. Uma coisa mais móvel. E aí isso facilita muito o jogo de caras como o Paquetá, o Samuel Lino. Eles ficam mais imprevisíveis do que o Samuel Lino é ponta esquerda. Paquetá é ponta direita. Paquetá... Então, eu acho que o aproveitamento do Pedro, que é um jogador mais caseiro... Essa é uma grande virtude do trabalho do Jardim. Também acho que melhorou, né? Então, tem alguns pontos interessantes. O fato é que o Flamengo contratou um bom técnico. Mas também não dá para a gente dizer que o Felipe Luiz não conseguiria reagir. Não sabemos. O que a gente sabe, o que a gente sempre analisa aqui é a situação do barriga cheia do Flamengo, da inexperiência do Felipe Luiz com uma crise, da parceria dele com os jogadores, ele foi colega, isso deixava essa interrogação maior. Se ele ia conseguir dar a volta, né? Não sei. Chegou a informação. Então, nação rubro-negra, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Nós vimos ali os comentaristas falando a respeito do Mengão. Uma das informações trazidas, né, ali pelo Nicola, é de que o Zenit, né, ele aceitaria vender o Luiz Henrique ao Flamengo, né, por um valor algo em torno ali de 40 milhões de euros, tá bom? Para o Flamengo estar trazendo o jogador antes da Copa do Mundo, né? Seria até melhor mesmo caso o Flamengo venha a comprá-lo, né? Porque depois da Copa, certamente, né, se ele fizer uma boa Copa, ele vai estar bastante valorizado e o valor deve subir, né, consideravelmente. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.